A liturgia de hoje, deste 19º domingo do tempo comum, vai nos trazer uma reflexão sobre um tema que nós conhecemos muito bem e com certeza todos nós já experimentamos: o medo. Quem nunca teve medo? Numa situação ou outra da vida, somos convidados a experimentar esse sentimento, E há momentos da nossa vida que parece um barco agitado pelas ondas. Por mais a gente tenta remar, parece que estamos remando contra a maré. Queremos manter as coisas sob controle, mas parece que tudo escapa das nossas mãos. Parece que o vento vem exatamente contra nós. Essas situações fazem parte do nosso dia a dia. E é interessante perceber que no momento como este, de tempestade, que os apóstolos dentro daquela barca encontram Jesus. Eles estão em meio a uma tempestade, apavorados, com medo, e Jesus vai ao encontro deles. Com um detalhe bastante interessante: Jesus não esperou a tempestade acalmar para ele ir ao encontro deles, mas ele foi exatamente na hora em que o mar estava mais agitado e que a tempestade estava mais forte. A nossa vida é mais ou menos assim. Quando nós estamos em meio à tempestade, em meio a problemas, envoltos pelo medo, Jesus também vem ao nosso encontro. Ele não espera passar esse momento para a gente sentir a sua presença, mas ele vem exatamente nesta hora, porque é nesta hora que nós mais precisamos dele. E acredito que aqui esteja a mensagem mais importante desse domingo. Uma mensagem que nós não podemos esquecer nunca: Deus não nos abandona nas tempestades da vida. É uma certeza que creio muitos de nós temos. Deus não nos abandona nas tempestades da vida. Continuamos no Evangelho. Discípulos do barco, à noite, forte ventania, vento contrário, Jesus caminha sobre as águas. E quando eles veem Jesus caminhando sobre as águas, piorou, porque eles ficaram com mais medo ainda. Porque além do medo da tempestade, aqueles discípulos que ainda estavam muito fracos na fé, tiveram medo daquele homem andando sobre as águas. E pensaram que ele fosse o quê? Um fantasma. E diante desse pavor, um grau acima do medo, pavor dos discípulos, Jesus vai dizer a eles, e continua dizendo a nós ainda hoje, uma frase extremamente confortadora: coragem, sou eu mesmo, não tenhais medo. Por mais que a tempestade possa ser impossível, ele repete: coragem, não tenhais medo, sou eu mesmo. Talvez essa mensagem, essa palavra, seja dirigida a você que está aqui presente, ou a você que está rezando conosco e que está neste momento e que chegou aqui passando por uma tempestade, passando por um momento difícil, passando por um momento de medo. E Jesus então quer dizer para você agora a mesma coisa que ele falou para aqueles discípulos que estavam apavorados: coragem, sou eu mesmo, não tenham medo. Diante dessa frase de Jesus, o que Pedro fez? Ele, muito impulsivo: ah, é o Senhor mesmo?
Então manda eu ir aí. Como que testando Jesus. Não sei se é você mesmo, manda eu ir aí. Quero andar sobre as águas também. E Jesus diz, vem. Ele acatou o pedido de Pedro. Vem. E Pedro foi. Enquanto Pedro estava caminhando e olhando para Jesus, ele caminhou direitinho. Quando ele começou a olhar para a tempestade, tirando os olhos de Jesus, o que acontece? Ele começa a afundar. As nossas tempestades da vida. Quando nós deixamos de olhar para Jesus, nós também começamos a afundar. Mas enquanto nós caminharmos com os olhos fixos nele, por pior que seja a tempestade, nós conseguiremos andar sobre as águas. Ou seja, nós seremos capazes de vencer o medo. Esta é uma imagem muito bonita da nossa vida, não é? Quando estamos em perigo, em medo e tempestade, se desviarmos o olhar de Jesus, nós começamos a afundar. Quantas vezes nós começamos a afundar quando nós olhamos só para os nossos problemas? Olhamos para a doença, olhamos para a dificuldade da família, olhamos para as preocupações financeiras, olhamos para as incertezas do amanhã, olhamos para aquilo que não deu certo. E quando isso acontece, pouco a pouco, o medo vai ocupando o lugar da fé. E quando o medo ocupa o lugar da fé, aconteceu com Pedro e acontece conosco. Nós começamos a afundar. Vejam, o problema de Pedro não foi ter encontrado a tempestade. A tempestade já estava lá desde quando ele saiu do barco andando. A tempestade não começou depois que ele saiu andando sobre as águas. A tempestade já estava acontecendo. O problema de Pedro foi tirar os olhos de Jesus. Ou seja, foi deixar o medo ocupar o lugar da fé. E quando ele percebeu isso, ele talvez fez a oração mais curta da sua vida. Senhor, salva-me. 2 palavrinhas só. Senhor, salva-me. Não fez discurso, não chorou, não fez uma oração elaborada, toda bonita. Ele apenas gritou no desespero, Senhor, salva-me. E o que aconteceu? Jesus logo estendeu a mão. Tem uma palavrinha aqui que é muito importante. Logo, imediatamente, na hora que ele gritou e precisou, Jesus estendeu a mão. Jesus não perguntou a Pedro por que ele duvidou, não perguntou para ele qual o tamanho do seu medo, não exigiu nenhuma explicação, ele simplesmente estendeu a mão. Conosco é assim também. Quando recorremos a Ele, Ele simplesmente estende a mão. Ele não fica perguntando qual é o problema, não fica fazendo acusações, questionamentos. Ele só estende a mão, para que possamos segurar e nele termos a segurança. Nós podíamos nos perguntar nesta manhã, qual é o vento contrário que estamos enfrentando neste momento? Todos nós temos os nossos ventos contrários. Qual é aquele que você está enfrentando neste momento? Cada pessoa conhece o seu. Cada um sabe qual que é o vento contrário que está enfrentando. Pode ser uma dificuldade dentro de casa, pode ser uma enfermidade, pode ser uma preocupação com o filho, pode ser um relacionamento que está ferido, machucado, pode ser uma perda, pode ser uma perda que ainda dói muito, pode ser uma solidão que ninguém está percebendo, pode ser uma decisão difícil, você tem que tomar e você não sabe qual decisão que você vai tomar,
ou simplesmente pode ser aquele cansaço interior que às vezes nós nem sequer sabemos explicar. A gente parece que já acorda cansado e deita mais cansado um pouquinho. Não importa qual é o vento que está contrário na sua vida agora. A palavra de Deus hoje vem para acalmar essas tempestades. Jesus nunca disse que quem tem fé não enfrentará ventos contrários. Nós temos fé e nós enfrentamos ventos contrários. A promessa é outra. Na tempestade, Ele vem ao nosso encontro. Na tempestade, Jesus vem ao nosso encontro. E ainda há um detalhe para irmos concluindo a nossa reflexão. Quando Jesus entra no barco, o que acontece? A tempestade se acalma, os discípulos se ajoelham e fazem uma profissão de fé. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. A tempestade que parecia que iria afundá-los, simplesmente os conduziu a uma profissão de fé. Às vezes é assim, não é? Aquela tempestade que você acha que vai acabar com a sua vida, de repente mostra uma coisa que você até então não tinha sequer percebido. Conosco também é assim. Há sofrimentos que nós jamais desejaríamos viver, mas depois de atravessá-los, a gente percebe que aquele sofrimento nos fez conhecer Deus de uma maneira que nós não conhecíamos antes. É interessante isso. Por isso que nesse domingo, eu creio que nós podemos guardar uma palavra assim com muita fé. Que palavra seria essa? Confiança. Confie em Deus, por maior que seja a tempestade da sua vida. Ele está aí para estender a mão e te dizer: coragem, sou eu mesmo, não tenhais medo. Então, quando você sentir que está afundando, faça a oração de Pedro, curtinha, 2 palavras só: Senhor, salva-me. E tenha certeza que a mão de Deus estará logo estendida para te ajudar. Dentro do mês vocacional, neste segundo domingo do mês de agosto, nós celebramos a vocação ao matrimônio, vamos dizer assim, a vocação à geração de vida, a vocação à paternidade. E celebramos o Dia dos Pais. Quem são os pais? Alguém, baseado na palavra de Deus hoje, saberia responder? Mas eu dou uma dica. Os pais são esta mão que logo se estende nas tempestades da nossa vida. E não é só quando a gente é pequeno, jovem, que a gente recorre a essa mão, não. Mesmo já sendo pais, mesmo já com os pais em idade avançada, é sempre uma mão que você pode contar. Porque o pai é a figura paterna de Deus. O que Deus é? Pai. E Ele se mostra a nós na figura dos pais, como esse pai amoroso, esse pai que está disposto a acalmar as tempestades, esse pai que estende a mão para nos socorrer. Então, vocês pais, parabéns pelo dia de hoje. E um pedido: continue sempre com essas mãos estendidas, porque a família de vocês precisa desta mão. Esta mão que, sem dúvida alguma, é a mão de Deus.